Perfeito, Tânia. Então, bom dia de novo, todo mundo. Meu nome é Luísa, eu sou professora de Sociologia do SED Stella dos Querubins, que é uma escola que fica em Planaltina. E nós estamos nesse processo meio maluco, que é implementar uma reformulação radical do ensino médio no meio de uma pandemia. Então, a gente tem todo um projeto aí absolutamente diferente e tudo isso acontecendo nesse período bastante turbulento. E eu participei um pouco da elaboração do currículo, né, que é o currículo do novo ensino médio aqui no DF. Então, quando a BNCC ela foi aprovada, todos os sistemas de ensino eles tiveram que fazer readequação curricular para estar de acordo com o que diz a Base Nacional. E isso foi um desafio muito grande, porque a aprovação da base ela já foi meio atabalhoada, né? A gente teve uma primeira versão da Base Nacional comum curricular, uma segunda versão era um processo de construção mais distante, e no final a terceira versão, que é a versão que foi aprovada, ela é bastante diferente das duas primeiras. E o processo que a Secretaria de Educação aqui estava fazendo em relação à adequação do sistema de ensino do Distrito Federal para o novo ensino médio, para a base, não só no ensino médio, ensino fundamental, infantil, fundamental e médio, ele foi, enfim, como o restante da realidade do país, quando surgiu a terceira base que mudava muita coisa, a gente teve que se readequar num tempo muito rápido. Então, foi nisso que me convidaram para participar do grupo que estava trabalhando na reformulação do currículo. E aí eu estava trabalhando na área de redação da área de ciências humanas e sociais. Então, o que era o desafio? O grande desafio é que o nosso currículo em movimento, a primeira versão dele, o currículo do DF, ele é todo baseado na pedagogia histórico-crítica e na psicologia cultural, histórico-cultural. Então, a gente tinha uma concepção ali no nosso currículo, na primeira versão, que a escola é voltada para a apropriação dos saberes que a humanidade produz. Então, quando você vê um currículo com esses pressupostos teóricos, a gente vai ver conteúdos, os temas, os conceitos que são aí elencados. Peraí, só meu marido passar ali. É que ele também tá, assim, fica essa coisa maluca, os dois em home office. Pronto, entrou pro quarto. Então, assim, o nosso currículo ele era com esse perfil. E a base não, a base é pedagogia das competências. Então, se você olhar a base comum curricular, você vai ver lá habilidades e competências que o aluno tem que ter, que é uma tentativa de aproximar o Brasil de outros currículos de marco, né, do marco internacional, e também para os sistemas avaliativos, para os exames nacionais. Então, esse foi um primeiro grande desafio. Como é que você administra um currículo que antes tinha toda uma construção para uma pedagogia histórico-crítica, voltada para a apropriação dos saberes, para uma outra forma, uma outra cara de currículo que vinha da BNCC, que era uma pedagogia voltada para o desenvolvimento de habilidades e competências, né? O ensino fundamental, quando transformou o currículo em movimento deles, eles ainda mantiveram a estrutura de ter conteúdos, colocaram ali que eles estavam mantendo a pedagogia histórico-cultural, histórico-crítica. E já a gente no ensino médio, não. Se você olha a cara que ficou o currículo em movimento, segunda versão para o ensino médio, ele é totalmente alinhado com a pedagogia das competências, habilidades e competências que um aluno precisa ter no século XXI. Então, ele é todo voltado para isso. E foi nesse momento, então, que eu me afastei do grupo que estava na reformulação do currículo, porque nós vínhamos construindo algo de ainda se manter na pedagogia histórico-crítica, que na minha avaliação pessoal, ela permite um processo de aprendizagem, um processo pedagógico conectado com as grandes questões sociais, com perfis, né, uma escola que contribua, de fato, para colocar dentro do contexto escolar as grandes questões, e tudo que a gente estava sendo construído, né, quando entra a questão de, não, tira os conteúdos, tira os conceitos, tira as teorias, vamos só voltar para as competências e habilidades, mudou muito o que a gente estava trabalhando. Aqui no DF, os nossos impactos, eles ainda não foram tão grandes como em outros sistemas de ensino, porque uma das coisas que a BNCC mudou em relação ao novo ensino médio foi ampliar
a carga horária do ensino médio para 3.000 horas. E aqui no DF, a gente já trabalhava no ensino médio com um mínimo de 3.000 horas. Então, em outros sistemas de ensino, isso tem sido muito mais difícil de fazer nesse tempo tão curto, porque a partir do ano que vem, todas as escolas de ensino médio do Brasil já têm que começar um novo ensino médio. E para ter essas experiências, então, a Secretaria de Educação propôs as escolas piloto. Hoje, no DF, nós temos 12 escolas piloto que estão desde o ano retrasado, desde 2019, né, implementando. Eles começaram com 5 e depois eles colocaram no ano passado mais 7 escolas piloto. E aí o primeiro grande desafio que muda a BNCC e mudou aqui é a questão da formação geral básica e do itinerário formativo. Então, antes você tinha 3.000 horas, basicamente tudo isso era formação geral básica, as matérias, que são as matérias que vocês estudaram no ensino médio, e tinha uma parte diversificada, na rede pública a gente geralmente chama isso de PD, não sei como é que as escolas privadas denominam, mas na rede pública a parte diversificada são as aulas de PD, que era uma parte muito mais reduzida do currículo. A grande maioria do currículo era, né, da organização era toda a formação geral básica. E agora a formação geral básica ela foi reduzida para 60% dessas 3.000 horas, né, quando o ensino médio é em tempo parcial de 3.000 horas, turno único. Então, isso é uma redução muito significativa. Se você pega a lei do novo ensino médio, só tem 2 matérias de fato obrigatórias ali, 2 componentes curriculares obrigatórios, que é português e matemática. O restante, tudo vai depender do que o sistema de ensino quer oferecer. Então, se o sistema de ensino de qualquer estado quer oferecer, ao invés de sociologia, geografia, história e sociologia, e quer oferecer área de humanas, pode, porque esses componentes curriculares, eles não são mais obrigatórios. O que a lei diz, a mudança da lei diz, é que é preciso trabalhar conteúdos de filosofia e de sociologia, mas o componente, a obrigatoriedade do componente aparecer na grade, na matriz curricular, ela não existe mais. No DF se manteve todas as disciplinas. O espanhol não pôde ser oferecido dentro da formação geral básica. Então, o espanhol ele continua como obrigatório nas escolas, mas a Secretaria de Educação teve que fazer ali uma ginástica para ele entrar nos itinerários formativos de forma obrigatória, para não perder essa experiência. E aí, o que acontece? Por exemplo, essa redução ela não atingiu tanto português e matemática, mas atingiu todas as demais disciplinas. Nós, da área de sociologia, por exemplo, isso acontece com todas as outras disciplinas que não português e matemática, tivemos na formação geral básica reduzido pela metade a nossa carga horária. Então, hoje, por exemplo, a organização do ensino na rede pública ela é semestral. Então, durante um semestre, eu tinha 2 encontros com os meus alunos na semana, 2 aulas duplas na semana, né? Dava 4 aulas numa semana. A partir do ano que vem, para os alunos que estão entrando no novo ensino médio, eu vou ter apenas 1 encontro por semana, ao longo do semestre. Então, essa carga ela foi reduzida pela metade. E aí você complementa isso já que você está tendo um achatamento dessa formação básica dos alunos. Você complementa isso nos itinerários formativos, que correspondem a 40%, né, da grade horária dos alunos, da matriz curricular, e que a ideia aqui, como está na BNCC, ela seria possibilitar ao estudante uma autonomia em relação ao ensino médio que ele está construindo. Então, você teria itinerários formativos nas 4 grandes áreas, ciências humanas, ciências da natureza, matemática e linguagens. E poderia também ter o 5º itinerário formativo, que é o de educação profissional e tecnológica, os cursos técnicos. Então, o estudante ele faz obrigatoriamente a formação geral básica e ele pode escolher quais os itinerários formativos que ele quer se aprofundar. Dentro desses itinerários formativos, você tem algumas unidades curriculares. No DF, uma delas é o espanhol, porque como saiu a obrigatoriedade do espanhol na BNCC, para manter o espanhol como obrigatório, jogaram como itinerário formativo. Uma outra unidade é o projeto de vida, que também é obrigatório para todos os estudantes e que acontece do início ao final do ensino médio.
esse projeto de vida ele teria aí o objetivo de discutir de forma mais individualizada com cada estudante o seu percurso formativo e também o que ele iria fazer depois do ensino médio, discutir, né, vestibular, oportunidade de entrar no mundo do trabalho, enfim, todas essas questões. Essa seria a unidade do projeto de vida. E aí você tem outras duas estruturas, que são as disciplinas eletivas orientadas e as trilhas de aprendizagem. E aí começa a confusão total, né? Porque eu vou falar, na minha escola, a gente está fazendo o curso da EAP, a EAP é a Escola de Formação dos Professores no DF, e já tem semanas que a gente está fazendo o curso e tal. E aí é uma confusão, o que é eletiva, o que é trilha e tal. As eletivas, elas são disciplinas que os professores propõem a partir das demandas que a comunidade escolar coloca. E essas disciplinas, como o próprio nome já diz, elas são, né, escolhidas pelos estudantes. E elas iniciam e se encerram no mesmo semestre. Então, eu posso propor uma eletiva, por exemplo, eu estou propondo uma eletiva que vai discutir o contexto sociocultural da ciência e da tecnologia. Só que eu vou fazer isso em interface com pano de fundo da ficção científica. Então, meu projeto se chama Fique na Escola, Ficção Científica na Escola. A gente faz um clube do livro, um cine-debate, e a partir das discussões dos livros de ficção científica, a gente está discutindo uma série de aspectos da relação entre ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente. Essa disciplina ela começa e se inicia no mesmo semestre. É uma disciplina de um semestre só. Então, isso é uma eletiva orientada. No primeiro ano do ensino médio, os meninos vão fazer de itinerário formativo apenas eletivas orientadas. Quando eles entram no segundo ano, ou seja, a partir do terceiro semestre, eles vão escolher por trilhas de aprendizagem. A trilha de aprendizagem, ela já é mais longa, ela engloba 4 semestres. Então, os alunos vão ter disciplinas conectadas umas com as outras ao longo de 4 semestres. A minha proposta, por exemplo, de trilha de aprendizagem para a minha escola, ela se chama Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente, CTSA. Então, eu trabalho esse projeto de ficção científica logo no primeiro ano, o planejamento é esse, para, né, enfim, ser uma introdução ao que depois eu vou trabalhar na trilha de aprendizagem, uma introdução mais lúdica. Nós vamos fazer esse cine-debate, o clube do livro, né, também formulando com os meus alunos, a gente está num grupo, inclusive com um projeto de iniciação científica em parceria com o Departamento de Psicologia da UNB, a gente está discutindo gamificação do ensino, então a gente está criando RPGs, né, jogos de RPG com os alunos, baseados em cenários de ficção científica, cyberpunk, afrofuturismo e tal. E depois eles vão entrar, quem optar pela trilha que eu estou propondo, junto com os meus colegas de ciências humanas, irá cursar essa outra trilha que relaciona essa discussão sobre ciência e tecnologia, que a gente achou fundamentalmente importante, porque na minha escola é uma escola que tem ensino técnico na área de informática. Então, os alunos eles já têm toda uma formação voltada para a parte instrumental, procedimental do que é utilizar a tecnologia para você criar um banco de dados, para você criar um aplicativo, para você criar essas coisas. Então, a nossa proposta de fazer uma trilha de aprendizagem como essa é poder dar a esse estudante um outro olhar de como é que esse desenvolvimento científico e tecnológico ele se conecta com outras questões gerais. Então, controle de dados, Big Data, polícia preditiva, a questão entre a relação que existe entre reconhecimento facial e liberdades civis, por exemplo, a questão do racismo utilizada nessa questão do reconhecimento facial, na forma como a polícia atua em relação a isso, né, discute a uberização do trabalho, né? Enfim, existe uma série de temáticas aí. Então, só para dar um exemplo do que seria essa diferença entre as eletivas e as trilhas. Tudo isso é itinerário formativo. Isso já tem ocorrido nas escolas piloto, que são essas 12 que estão até aqui. Uma dificuldade grande, e aí a gente entra nos desafios, nas problemáticas disso, é que a experiência das escolas piloto, ela não tem sido socializada com a rede. Então, o que era o objetivo de você fazer uma pilotagem do novo ensino médio em algumas escolas? Testar
o modelo, o desenho curricular, para ver se funciona bem, prever quais são os problemas de implementação e poder orientar o trabalho nas demais escolas, considerando a obrigatoriedade da implementação do novo ensino médio a partir do ano que vem. Porém, esse diálogo entre o que se passa nas escolas piloto e o que as outras escolas estão discutindo para poder aderir no ano que vem, ele é praticamente inexistente. E aí, nesse sentido, eu inclusive entrei com um pedido na Lei de Acesso à Informação, que eu consegui obter diversas informações sobre como tem sido a implementação em todas as escolas pilotos no DF. E aí temos algumas questões que são problemáticas. Primeiro, você reduz a formação geral básica. Porém, você não está dando possibilidade para os professores não digo capacitação, porque não seria o termo mais adequado, mas você não está dando instrumentos para os professores elaborarem com profundidade os seus itinerários formativos. E isso é um problema. Por exemplo, eu participei esse semestre de 3 cursos de extensão da UNB, uma chamada de trabalho que a UNB fez com a Secretaria de Educação, só para produzir itinerários formativos para o novo ensino médio. Então, pensamento computacional, gamificação, foi fazendo para a gente ir pensando possibilidades para o novo ensino médio de itinerários formativos. E eu precisava saber quais são os pré-requisitos para escrever um itinerário. O que a Secretaria de Educação pede? Pede a justificativa do projeto? Pede o detalhamento das metodologias de aprendizagem que o professor vai utilizar? O que pede? Eu não conseguia. Eu falava com o pessoal da diretoria do ensino médio, na Secretaria de Educação, contudo, você não tem essas informações de modo centralizado. Então, eles apresentaram para a comunidade escolar, para os professores, um catálogo com as disciplinas eletivas que já estão em curso em algumas escolas piloto. É um catálogo extremamente superficial. Por que é a ideia desse catálogo? Você é professor do Gama e você está desenvolvendo uma eletiva sobre direitos humanos. Eu sou professora de Planaltina e a minha, eu pensei né? Ficção científica na escola, fique na escola. Então, você reúne todos esses projetos que estão sendo desenvolvidos nesse catálogo para que isso sirva de referência, de inspiração para outros professores da rede. Só que esse processo praticamente ele é inexistente. E o que eles conseguiram, né, colocar nesse catálogo até agora, nessa primeira versão, existe pouquíssimo detalhamento dos itinerários formativos, de modo que serve muito pouco de referência para outros professores na hora de criar as suas próprias eletivas e trilhas de aprendizagem. Então, esses parâmetros em relação às trilhas e em relação aos itinerários formativos, eles são pouco consolidados e divulgados pela Secretaria de Educação. E isso coloca uma série de dificuldades para os professores que estão entendendo, admito, meus colegas, a gente está entendendo pouco sobre a implementação do novo ensino médio. Existem muitas dúvidas, muitas lacunas. Quando o currículo em movimento ele foi aprovado, se você pega, o documento ele é um calhamaço, mais de 200 páginas. Sobre a avaliação, são só 3 páginas. Então, você faz toda uma discussão ali de pressupostos, eles lotaram de objetivos de aprendizagem, num marco que a nossa formação geral básica ela foi reduzida pela metade, a gente vai ter metade do tempo do que a gente tem hoje para estar dando aula de sociologia, história, os componentes, e eles colocaram 1 milhão de objetivos de aprendizagem que o professor tem que trabalhar nessa formação geral básica, que foi uma crítica que eu coloquei com os meus colegas quando estava tendo esse desenvolvimento do currículo. É um currículo inexequível, porque você tem habilidades e competências demais para serem desenvolvidas, considerando que a carga horária foi reduzida pela metade. E aí, me desculpa, quando você propõe algo assim, acaba virando letra morta. O currículo ele não consegue orientar de fato o trabalho docente. Outro desafio e problemática é em relação ao material didático. Mudou. Antes você tinha um livro didático de sociologia, você tinha um livro didático de física, de todas as matérias específicas. Nesse novo Plano Nacional do Livro Didático, que a gente escolheu agora, recentemente, os livros que vão
vir para as escolas no ano que vem, para o novo ensino médio, não é mais assim. Agora, os livros são organizados por área. Então, você tem o livro de ciências humanas e sociais. Não tem mais livro de sociologia, não tem mais livro de história, não tem mais livro de nada. Aí você pega lá, né? Vai o professor de história, que vai trabalhando com o encadeamento, né? Trabalhando lá pela história antiga, para a história antiga, né? E vai adiante até chegar na história contemporânea. Acabou isso. Você não tem mais uma estruturação no livro que faça esse encadeamento histórico, temporal, né? E isso, assim, na nossa área de sociologia, se você vê os livros, você já vê a perda e a superficialidade. Em outras áreas, né, em outros componentes, como o de história, é terrível. Então, foi muito difícil para a gente poder fazer essa decisão do material didático. E isso é especialmente complicado porque o livro didático, ele, além de ser um material que o aluno tem em casa para poder ler e estudar, então ele serve para democratizar esse acesso do estudante ao conhecimento. Muitos professores se organizam não pelo currículo oficial, e sim pelo que diz o livro, entende? Então, se você está dando um material, né, que não tem uma coerência, porque não tem uma coerência, a gente pode fazer uma avaliação, porque era muito difícil. Como é que você faz um negócio, ciências humanas e sociais, dialogando tudo, e ainda mais que essa é a primeira versão de tudo, e, enfim, e isso vai ter problemas também, porque muito professor usa o livro de cabo a rabo para dar aula. Como é que você organiza as 4 áreas, as 4 componentes da área, por exemplo, na nossa área? Então, é outro desafio muito grande. Um problema que também é uma resistência docente em relação à implementação é porque durante a pandemia a gente ficou todo mundo voltado para os desafios do ensino remoto. A gente teve que aprender a usar tecnologias que não faziam parte das nossas escolas, porque nossas escolas têm a mesma cara de 30, 40 anos atrás. Você não usava uma aula por videoconferência antes, você não usava uma plataforma, né, como o Google Sala de Aula, que foi o que a Secretaria de Educação definiu. Isso não era uma realidade das escolas. Nossas escolas, elas têm ainda um ensino muito tradicional. E a forma como a gente teve que se adaptar a isso, ela foi na marra, né? De um dia para o outro, a gente teve que virar blogueirinho, gravar videoaula, né? Eu fiquei produzindo podcast, então tive que comprar equipamento, uma loucura. E não teve tempo. Então, mesmo as escolas piloto que estavam implementando, elas não conseguem ter uma avaliação de fato de como tem sido o processo efetivo. Quais são os resultados efetivos da implementação do novo ensino médio? Eles não têm esse parâmetro, porque quando começou a implementação, começou a pandemia, foi imediato. Né? E nós não conseguimos, os demais, nos preocupar com a questão do novo ensino médio, porque a gente estava aprendendo tudo sobre como é que a gente faz o ensino mediado por tecnologia, à distância. Então, não houve tempo para que essa discussão, né, da implementação do novo ensino médio e do modelo de cada escola, ela fosse aprofundada. Então, vários sistemas de ensino solicitaram ao Ministério da Educação que se postergasse a data para o início do novo ensino médio, e essa solicitação não foi aceita. Então, nós vamos, todo o Brasil, entrar no novo ensino médio a partir do ano que vem, e, enfim, né, nesse marco de que vai ser tudo uma loucura, e provavelmente no início os resultados eles vão estar bastante conturbados, porque a gente vai ter que recuperar uma defasagem que se gerou por conta da pandemia, não tivemos tempo hábil de discussão em relação a isso, e vamos ter que implementar isso no ano que vem. E aí entra para mim nos pontos assim, mais frágeis e complicados do novo ensino médio, que é o seguinte: você está tendo... Existe uma proposta muito clara na BNCC, e que também veio para o DF, que é a expansão dos cursos técnicos. Nós já estávamos vendo no Brasil a expansão dos cursos técnicos, mas de outra forma, pelos institutos federais, né, o Pronatec e tal. Como é que era, por exemplo, ofertado o curso técnico na Secretaria de Educação do DF? Você tinha os alunos que faziam
a formação básica como todos os demais, as 3.000 horas era só das matérias normais, e o aluno fazia no contraturno um curso técnico. Então, você ia para um CEP Saúde, para uma escola técnica, ou mesmo uma escola como a Escola do Gama, o CEMI do Gama, que tem curso técnico. Os alunos têm tudo que os demais alunos têm, os que não fazem curso técnico, e, além disso, eles têm a mais o curso técnico. Então, a minha escola, por exemplo, é uma escola de tempo integral. Os alunos passam a manhã e a tarde na escola. Também tem os alunos do curso regular, eles só ficam de manhã na escola. Só que tudo aquilo que o aluno do curso regular vê, o aluno do curso técnico também vê. E ele vê a mais as matérias do técnico. E o que tem acontecido no Distrito Federal e no Brasil em relação à expansão da oferta de educação profissional e tecnológica no âmbito do novo ensino médio, e que é extremamente preocupante. Esses 40% do itinerário formativo que o aluno poderia escolher, tem escola que está oferecendo apenas curso técnico. Então, quando faz essa divisão, você tem o seguinte, são 5 dias na semana. Você tem 3 dias que são da FGB, Formação Geral Básica. Pense num aluno que estuda só pela manhã, certo? Não é integral, só pela manhã. 3 dias pela manhã, ele faz a Formação Geral Básica. Então, ele tem contato com as disciplinas normais da escola e tal. E 2 dias, ele vai fazer as matérias dos itinerários formativos, que são aquelas que ele escolhe e faz. Das 12 escolas piloto do DF, 7 estão oferecendo o curso técnico da seguinte forma. Esse aluno estuda apenas pela manhã, ele tem 3 dias da formação geral básica e 2 dias de curso técnico. Então, ele teve uma redução pela metade, na maioria das matérias, exceto português e matemática, da formação. E ele não consegue complementar isso das grandes áreas de ciências humanas, ciências da natureza e linguagens nos itinerários, porque os outros 2 dias é só de curso técnico. E esses cursos técnicos, nessas 7 escolas das 12, eles são oferecidos por instituições parceiras, principalmente o Sistema S. Então, o aluno fica 3 dias na escola, tendo as matérias que foram reduzidas da formação geral básica, e 2 dias ele não está na escola, ele vai para um SESI, para um Senai da vida, fazer um curso técnico na área que, enfim, abre vagas para ele. E isso, assim, no meu ponto de vista, é absurdo, porque o que você está propondo é uma precarização do ensino médio e da formação desse estudante sem nunca, né, de uma forma sem precedentes. A nossa concepção sempre de curso técnico foi curso técnico em tempo integral, porque o aluno não pode ter uma redução do que ele vê em relação aos outros que não estão fazendo curso técnico. Hoje nós vamos formar, na Secretaria de Educação, 2 modelos de estudante. Um modelo de estudante que teve uma formação, né, que ele pôde escolher os itinerários, fazer as áreas e tal, que ainda assim há dúvidas em relação a isso, porque o aluno da rede não está tendo redução, porque a escola bota a mais, bota os itinerários a mais, então eles continuam tendo a mesma quantidade de horas de formação geral básica e fazem os itinerários formativos como algo a mais. Mas na rede pública nós vamos ter esse aluno que ele faz as matérias, se aprofunda nas matérias das grandes áreas, e nós vamos ter esse outro aluno, que é o aluno que só faz 3 dias na escola, com essa formação geral básica extremamente reduzida e precária, e que 2 dias ele está fora na escola, lá no Sistema S. Um aluno desse não tem a mínima chance de conseguir ingresso no vestibular. Um aluno desse, ele tem uma formação que é realmente muito questionável. E, enfim, então, essa crítica que se tem em relação ao novo ensino médio como uma formação de mão de obra precarizada, quando o modelo de implementação acaba virando isso, ela realmente, do meu ponto de vista, é real, né, essa crítica. E veja, são 12 escolas piloto, 7 delas estão adotando esse modelo. E isso é muito preocupante porque mostra a tônica do processo. Nessas escolas, todos os alunos estão fazendo isso? Não, nem todos os alunos estão fazendo isso. Existem essas escolas que também se ofertam os outros itinerários dentro da escola. Mas só a existência de um curso técnico em tempo parcial já denota
esse caminho da precarização. E aí vem um outro ponto. Apesar de que, na maioria das escolas, tem se oferecido os 4 itinerários formativos para os alunos poderem escolher qual área que eles querem ir se especializando, fazendo suas trilhas e tal, isso não é obrigatório. Pela lei, pela BNCC, o sistema de ensino ali daquele município, pensando como nacional, né, ele tem que oferecer ao menos 2 itinerários. Então, tem que oferecer linguagens e ciências humanas. Pelo menos 2. Isso não é nem na escola, isso é na rede. Aqui no DF, a formatação que se deu é que as escolas têm que oferecer apenas 2 itinerários. Então, uma escola pode não oferecer mais todas as áreas de conhecimento para que o aluno escolha. Ela pode oferecer só português e matemática, linguagens e matemática. E, enfim, apesar disso não ser a tônica, na minha escola específica, nós estamos com uma briga gigantesca com a direção que quer oferecer para o ano que vem apenas o itinerário formativo de educação profissional e tecnológica. Então, e em tempo parcial, que é esse modelo absolutamente precário. Então, um aluno que estudasse na minha escola e quisesse fazer uma disciplina de sociologia nos itinerários formativos de ciências humanas, ele teria que ir para outra escola que oferece isso. E que, na prática, a gente sabe que isso não vai acontecer, porque nossos alunos não vão ficar quicando de escola em escola para buscar os itinerários que melhor atendem eles, porque os nossos alunos não têm sequer condição financeira de ficar indo para escolas distantes e tal. Então, aonde é que fica a autonomia do estudante de escolher a sua própria formação, de escolher a sua formação conforme os seus interesses, que é algo que a BNCC fala o tempo inteiro, se você não coloca como obrigatório que cada escola tem que oferecer tudo? Porque você só tem autonomia de escolha se você pode escolher. E se você só pode escolher, se a escola oferece tudo. Mas se a lei diz que não é obrigatório a escola oferecer tudo, então você vai criar uma desigualdade gigantesca nos sistemas entre aqueles que têm a possibilidade e vão ofertar, aquelas escolas que vão ofertar e aquelas que não vão. Enfim, são muitos os desafios. Dito isso, eu acho que existe agora uma outra possibilidade, né? Que aí isso é um aspecto bacana e interessante, que é o fato de, nos itinerários formativos, depois de todas essas ressalvas que eu fiz, abre espaço para a autoria docente. Então, o professor, ele pode escolher fazer o itinerário formativo com temas que sejam interessantes para ele e para os estudantes. Só que isso precisa de um trabalho grande de produção. Você produzir uma disciplina, porque o que acontece? A experiência da educação básica, ela é muito diferente da experiência do ensino superior. A experiência da educação básica, historicamente, você tem um controle sobre o currículo que é muito grande. Você vê o novo ensino médio sendo implementado em São Paulo, é um horror. Os professores, os itinerários formativos, as eletivas, as trilhas, tudo dele, é um manual que chega na mão do professor para todo mundo implementar aquela trilha daquele jeito. Isso aqui é matemática e humanas. Eles estão fazendo umas trilhas assim, humanas, só humanas pura, matemática e humanas juntos, umas coisas assim. E aí vem um negócio quase que pronto para o professor. E além disso, lá, e que é uma tônica da reformulação do novo ensino médio, quem são os principais dialogadores do MEC a nível nacional, né, que está formulando, que faz parte desses comitês pró-BNCC, mudança da educação pela base? São as grandes corporações. Então, Fundação Itaú, Fundação Lema, Vivo, Natura, tudo isso, gente, está produzindo material didático e itinerário formativo para o novo ensino médio. E participam dos comitês. Essas fundações ligadas a bancos e grandes empresas, elas estão o tempo inteiro reformulando o ensino médio no Brasil. Do ponto de vista das concepções, para você criar essa aprendizagem baseado em pedagogia das competências e habilidades, e do ponto de vista do próprio material didático que está se criando, que está circulando. O nosso sistema de ensino do DF, nesse sentido, ele é um pouco mais distante dessas pressões empresariais do que um sistema como o de São Paulo. E aí eu estava lendo, por exemplo, uma das eletivas, né, de São Paulo sobre cultura digital. Então, ensinava os alunos a reconhecer fake news, a fazer essas coisas na internet. E a instituição que criou, eu não me lembro qual era o nome, e eu fui pesquisar na internet para saber qual era aquela instituição que estava propondo aquele itinerário formativo.
era uma instituição cujo principal mote, o principal lema, era uma campanha contra o que eles chamam de atentado à liberdade de expressão na internet. Eles são contra o marco civil da internet, eles são contra qualquer regulação de publicidade, eles, enfim. Então, você tem uma organização que tem interesses claros naquela temática, que você pode concordar ou discordar, mas eles têm interesses claros naquela temática, organizações empresariais e que estão participando da formulação de propostas curriculares. Então, assim, você teria para se apropriar do novo ensino médio e fazer com que isso fosse uma coisa, enfim, uma mudança positiva para o ensino, você tem que ter professores muito conscientes. E a verdade é que o nosso histórico em relação à educação básica sempre foi de muito cerceamento e muito controle, do professor que tem que seguir o currículo e se matar para seguir o currículo todo, porque é obrigatório dentro da escola, a direção pede, o secretário de educação fala como tem que fazer, né? Para o professor que, enfim, não tem liberdade de autoria docente, que ele nunca propôs nada, porque ele sempre seguiu o livro, sempre seguiu o currículo, sempre seguiu não sei o quê, porque a gente é o tempo inteiro ali cerceado na liberdade docente dentro da educação básica. Quando você é um professor do ensino superior, você vai ter uma outra realidade. Você quer fazer uma disciplina de tópicos especiais em alguma coisa, você formula, você constrói, você tem um outro nível de liberdade, né, em relação à questão curricular. Então, nós estamos falando de professores de um cenário no qual você tem grandes projetos sendo desenvolvidos na rede, né, professores que fazem trabalhos maravilhosos, autorais com seus alunos, mas por outro lado, você tem uma grande quantidade de docentes que não tem essa experiência de produção, né, porque nunca se motivou isso. E aí, você tem que fazer tudo isso para o ano que vem. Então, você tem que criar boas eletivas. O que eu somei ali, por exemplo, para essa minha proposta, que começa com a coisa de ficção científica e depois vai para a trilha de ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, é que o aluno que escolher fazer essas matérias comigo, ele vai ter 340 horas, eu acho, de ensino médio só comigo ali nessas minhas matérias. Isso é 10% da experiência dele de ensino médio. Quem escolher fazer esse itinerário formativo vai estar comigo. Ou seja, o que eu tenho que oferecer tem que ser de muita qualidade para o meu estudante, porque 10% da formação dele, ou mais de 10%, vai passar pela minha mão, 15%. Então, assim, existe essa orientação e tempo necessário para que se formule propostas de itinerários com a profundidade que tem que ter? Aí entra uma problemática de fazer um processo tão rápido, né, que a gente tem que aderir no ano que vem. Enfim, são essas algumas das temáticas que estão mobilizando aí o ensino médio agora, os professores, os estudantes e tal. Tem sido um processo muito desafiador e que nos deixa com muitas inseguranças por conta dessas lacunas todas e que a gente vai ter que resistir muito para tentar garantir uma educação de qualidade, um outro projeto diferente do que muitas vezes está se colocando hoje para o ensino médio. Agora pronto, agora tá todas, né? Tá. Sim, beleza. Agora tá um Word, né? Isso, agora é o Perfeito. Então, o que acontece? Então, itinerários formativos. Então, eu botei ficção científica, Fique na Escola, que é uma eletiva orientada. Então, eu coloquei aqui, Fique na Escola 1 e Fique na Escola 2. A trilha de aprendizagem, que é a trilha CTSA, Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente. E aí a descrição. E aí eu já vou responder o Diego, porque como vocês podem ver aqui, tem outros componentes curriculares relacionados. E aí eu já vou responder o Diego sobre a relação no grupo. Mas eu quero mostrar isso aqui para vocês. Uma organização semestral. Então, olha só. Muitos professores, a maioria dos meus colegas, eles estão criando as eletivas orientadas de uma forma meio dissociada da trilha de aprendizagem. Como eu disse para vocês, a eletiva ela se inicia e se encerra no mesmo semestre. Ela não precisa ter relação com a trilha. Eu achei mais consistente, enquanto proposta curricular, fazer algo que eu já estou do primeiro ao último ano pensando num todo coerente. Então, eu coloquei no primeiro ano inteiro, que envolve o primeiro e o segundo semestre, 2 eletivas preparatórias, para a minha trilha, né? 2 eletivas, que é a ficção científica na escola 1, ficção científica na escola 2. Em ambos,
em ambas matérias, em ambas eletivas, os alunos vão estar fazendo leituras de livros e assistindo filmes, né, aquela dinâmica do Clube do Livro e do Cine Debate. Só que na primeira eletiva preparatória do primeiro semestre, eles vão entrar nesse universo por meio da gamificação. Então, eu já estou com um grupo de alunos que está criando uma narrativa de RPG. RPG é um jogo de interpretação de papéis, que vai ter uma temática afrofuturista, né? E a gente está construindo esse jogo para que os alunos que entrem no ano que vem joguem. E esses alunos que estão hoje, que não são do novo ensino médio, a gente está tentando fazer com que eles sejam os monitores da disciplina que eu vou ofertar no primeiro semestre do ano que vem. No segundo semestre, eles têm de novo esse ficção científica na escola, só que eu fico na escola 2. E aí, a ideia é que eles possam preparar alguns produtos culturais com base em toda a discussão que a gente fez. Então, os alunos vão criar curtas-metragens no qual eles vão criar um cenário de sociedade futurística, onde toda essa relação que a gente discutiu sobre informação, questões relacionadas a gênero, questões étnico-raciais, enfim, tudo entra numa narrativa que eles vão criar dentro da ficção científica e que termina esse Fique na Escola 2, termina o segundo semestre, com os alunos propondo, realizando um evento na escola, que vai ser uma feira literária de mostra de curtas. Aí, beleza, encerrou as eletivas desse aluno fazendo. Quando ele chega no terceiro semestre, ele tem que escolher a trilha que ele entra. O aluno que entra na minha trilha, na minha eletiva, então, ele vai ter que passar por cada um desses eixos estruturantes. No terceiro semestre, obrigatoriamente tem que ser relacionado à investigação científica. No quarto, a processos criativos. No quinto, a mediação e intervenção sociocultural. E no sexto... Peraí. Perdão, gente. E no sexto, empreendedorismo. Esse empreendedorismo que está aí, gente, é obrigatório, entendeu? Não tinha para onde escapar, porque vem da Secretaria de Educação. O que eu tentei fazer é dar um teor para essa discussão de empreendedorismo mais coletiva. Então, a gente discutir protagonismo jovem na era digital. E os meninos fazerem alguma coisa mais relacionado a como é que você pode ter uma mudança, né, comunitária a partir de uma ação ativista no mundo digital. Então, eu coloquei aí várias matérias. No terceiro semestre, eles vão fazer o ser humano e a máquina, ciência e pesquisa na era digital. No quarto semestre, tecnologias e mundo do trabalho. Então, discutir uberização do trabalho, as novas profissões, todas essas coisas. O projeto, ele também tenta agregar os professores aí de outras componentes, como, por exemplo, a geografia. Então, um projeto aqui de sustentabilidade ambiental. Aí lá no quinto, sociedade da informação. Então, discutir tudo, big data, discutir controle de dados, discutir essas bolhas que as redes sociais criam e o impacto disso nas eleições. Então, são temas muito contemporâneos. Então, vejam que vocês têm aí eletivas e a trilha. Eu respondi a sua pergunta, Tânia, não? Sim, sim, eu consigo entender, visualizar agora aqui no GDF tem muito costume de falar pelo semestre, né? A própria UNB tem isso. Eu tenho muita cabeça do anual, então, mas eu consigo visualizar aqui no primeiro, né, dentro da sua proposta, que é uma proposta bem interessante porque ela tem uma continuidade, né? Essa é a ideia, né? Mas é muito interessante que realmente quando a gente visualiza, não sei se os alunos também, a gente vai surgindo realmente muito mais questões, mas questões assim, né? Que é interessante para clarificar como funciona, né? Por isso que eu acho que é muito importante isso que você disse, né? Teria que estar sendo mais trocada essas experiências, ter espaços, né, de troca. Porque aqui a gente fica perguntando, né? Mas que interessante, aí o aluno, então ele vai fazer isso dentro dessa grade. Se ele resolver mudar no quarto semestre, ele leva esses créditos, ele não leva, que aí você vai suscitando questões também de gestão, né? Essa questão das trilhas de aprendizagem, elas são dessa forma: terceiro semestre, investigação científica, quarto, processos criativos. A ordem, ela é pré-definida para que o aluno que migre de uma escola para outra, do itinerário para o outro, ele tenha essa experiência com todos esses eixos estruturantes. Uhum. Entendeu? Então, a ideia é que possa ter essa migração e levar de uma forma que não choque mais assim.
Isso é a teoria. A prática, ninguém sabe, porque essa experiência ela é toda muito nova. E isso aqui, Diego, era para ser um processo trabalhado dentro da área. Agora, o que acontece? Né? Eu estou sempre lá na escola conversando com os colegas e tal, mas nós estamos exaustos do ensino remoto, nós não temos tempo para fazer uma discussão qualificada dentro da área de ciências humanas e sociais, e até agora não se avançou. Nós estamos no meio de setembro, a partir do início do ano que vem, você já vai implementar, e um projeto curricular como esse não se constrói da noite para o dia. Eu estou uns 3, 4 meses aqui formulando, pensando, tendo ideias, né? Porque você tem que fazer algo fundamentado, propostas interessantes. Então, eu estou pensando muito nessas coisas de diversificar as metodologias e tal, né? Esse termo da moda das metodologias ativas, umas coisas assim. Mas, enfim, isso aqui você não constrói assim tão rápido. E você não tem espaço na rede para possibilitar com que os professores da área eles tenham esse diálogo mais aprofundado. Né? O sistema da semestralidade, como ele vinha sendo implementado até então, ele matou a coordenação por área de conhecimento. Por exemplo, hoje, no meu semestre que as minhas turmas estão comigo, eu dou sociologia e o professor de geografia está comigo com as mesmas turmas. O professor de filosofia e o professor de história, eles não estão nas mesmas turmas que a minha, porque na semestralidade os alunos ficam revezando e as áreas elas foram separadas. Então eu não posso desenvolver um projeto com o professor de história junto, porque os meus alunos são uns e os deles são outros. Não dá para desenvolver projetos nas mesmas turmas. Então a verdade é que nos últimos anos, na Secretaria de Educação, a coordenação por área, que reúne os professores todos da área, ela praticamente acabou. E a gente não vai conseguir implementar uma proposta como essa, de um novo ensino médio com trilhas, que os alunos vão ter que fazer várias disciplinas, com os professores atuando sozinhos. E aí a resposta para você é, eu estou formulando tudo isso como uma proposta para apresentar para a escola, e convidando meus colegas a participarem e tudo mais. Mas eu não consigo implementar tudo isso sozinha, porque não fecha. E aí vem a discussão sobre a carga horária. Ora, o professor de sociologia, se a escola dele não ofertar o itinerário de ciências humanas e sociais, ele não fecha a carga horária dele. Não fecha. Não fecha, porque ele tem 3 dias na escola que ele vai dando formação geral básica, os dias são fixos, é tipo segunda, quarta e sexta é só formação geral básica naquela escola. E os outros 2 dias são só itinerário formativo. Se o professor não pegou itinerário formativo para dar, ele não fecha a carga horária dele. E aí você tem 2 coisas, você tem uma proposta em relação à Secretaria de Educação de transformar professores que são 40 horas em 20 e 20, porque você está em 2 escolas, e aí sim você consegue ficar trabalhando em 2 escolas, e um ataque que sempre ocorre à nossa jornada ampliada, que é o ataque ao tempo que a gente tem para coordenar. Porque aí você também mudaria, né, a relação, a carga horária do professor. E aí, já falando com o que o Guilherme mencionou, e sem querer ser portadora de más notícias, né, mas colocando algumas questões aí, nós já estamos tendo um problema hoje sobre contratação de novos professores devido ao novo ensino médio. O pessoal de Química, que foi aprovado no último concurso, foi o mesmo concurso que eu fui chamada, eles estão na lista de espera já tem um tempo, né? Porque foi chamando, e aí eles já estão falando em abrir um novo concurso e não terminou de chamar todo mundo que estava ali na fila, né? Na lista de espera e tal. E aí eles oficializaram isso, judicializaram isso para serem chamados. E a resposta que a Secretaria de Educação deu foi: como nós estamos implementando um novo ensino médio, que vai ter uma política de itinerários formativos, nós não vamos precisar de mais professores de Química em relação ao que nós temos hoje. Porque a ideia é... Não, estou pensando na judicialização que isso vai dar quando isso realmente começar a rodar, porque a escola vai se lotar de terceirizados. Isso vai dar um problema hoje, daqui a uns anos. Os contratos temporários, eles são
Gente, eu nunca vi tanto contrato temporário na rede. Assim, eu trabalhei de contrato muito tempo, passei no último concurso, mas assim, a quantidade de contrato temporário que está tendo na rede é impressionante. E aí, o que, que você tem? Se os alunos estão passando, uma parte da carga horária deles não está ocorrendo na escola, que por si só já é um problema, porque para mim a escola tem uma centralidade fundamental. Se alguém pode dar conta de resolver questões que são relacionadas a educação, somos nós, professores, na escola, junto dos alunos, nós, comunidade escolar. Quando você coloca esse menino para sair da escola, para ir para o SESI, para ir para o Senai, no tempo que ele deveria estar na escola, você reduz a necessidade de professor aqui, porque os meninos estão indo para lá. Isso. Então, assim, vai ficar mais difícil a vida para quem quiser ingressar no magistério, assim, na educação básica. Não é simples, os dilemas são muito grandes e a gente vai precisar, nesse sentido, ter muita resistência, né? Coisa que a verdade é que nós sempre fomos uma das categorias mais mobilizadas do Distrito Federal, né? E que nos últimos anos temos tido dificuldades, né? Muito desrespeito, enfim. Estava falando sobre a questão salarial, o nosso reajuste de 2015 até hoje não foi pago, a gente está tendo uma perda salarial ano após ano gigantesca. Então, assim, e pouca capacidade de resposta e de mobilização, essa que é a verdade. Mas não são cenários muito, muito tranquilos, assim. Por fim, quem aprova a disciplina, quem propõe. Essas disciplinas, quando você cria uma eletiva e uma trilha de aprendizagem, você tem que preencher um formulário que vai para a Secretaria de Educação. E aí ele tem que estar de acordo com o que eles pedem, né? Que é esse formulário que eu estava falando que não era socializado, a gente não sabia o que era isso que eles pediam. Conseguimos aí, a duras penas, conseguimos encontrar esse material. Então, você tem que enviar isso e aí é aprovado pela Secretaria de Educação que você pode dar, porque eles aprovam basicamente tudo, não tem muito critério. Uma coisa que eles não aprovariam, se você propôsse uma disciplina, é que só você pudesse dar. Então, eu quero propor uma disciplina de robótica baseada nisso, nisso e nisso e nisso. Um conhecimento ultra especializado. E por que eles não deixam os professores aprovarem eletivas ou trilhas assim, itinerários, né? Porque vai que o professor fica doente e precisa que um outro o substitua. Nossa, tem isso. Então, por exemplo, teve uma eletiva que uma professora fez que ela ia fazer um negócio que parte da oficina dela tinha a ver com costura e tal, assim, levava, os meninos costuravam, levava máquina e tal, alguma coisa assim. E aí a professora ficou doente e não tinha ninguém na rede que sabia fazer o que ela estava fazendo, numa das escolas piloto, e aí deu um problemão. Então, isso não pode acontecer. Mas, de qualquer forma, tem tido muita liberdade de aprovação das eletivas. Só uma coisa que colocaram aqui, ó, que o Diego colocou, o contrato temporário. Os contratos temporários, eles não estão podendo propor eletivas, que é uma coisa também terrível, né? Porque você cria dois profissionais na educação. Aquele que se efetivou, que ele pode propor a eletiva porque ele continua na escola, e aquele contrato temporário que necessariamente ele vai pegar a eletiva que outra pessoa criou, né? Que a escola criou. Então, lá na minha escola, os contratos eles têm participado do debate sobre a construção das eletivas. E é claro que a gente, né, busca, obviamente, incorporar todo mundo. Mas se ele saindo da nossa escola e indo para outra escola, já no decorrer do ensino médio, ele vai aplicar a eletiva que outra pessoa criou. Porque você tem que propor no semestre ou no ano anterior, entendeu? Então, assim, isso é muito complicado também. Muito interessante, porque se a gente vai pensando, né, vamos ser, claro, daqui 5 anos, talvez a gente vai estar conversando muito sobre isso, para ver como que isso... E eu acho que a gente vai ter muito... Não sei, a sensação que eu tenho aqui um pouco, só fala um desmonte, né, e talvez aí uma reorganização que vai precisar de 10 anos. Essa geração que está no ensino médio vai ficar uma geração... Se a gente tivesse todo um empenho para isso funcionar, ele começaria a rodar com uma lógica mais estruturada, praticamente no prazo aí de, no mínimo, uns 5 anos, né? Para a gente ter
essas eletivas elas vão se perpetuar, né? Vão estar sempre ali no currículo? Não. Elas têm que ser anualmente renovadas ou elas não têm que ser anualmente renovadas? São tudo questões que vão surgindo, né? Então, por exemplo, você propõe o curso, muito interessante, mas você vai dar esse curso por quantos anos para esses mesmos alunos? Isso é uma questão que pode estar ali, né? Não, tem que ser obrigatório para formar esse primeiro grupo, né? Então, não é um ano, na verdade são 3 anos, né? Então, você teria que ter pensar isso, né? E acho que a lógica está muito mais, vamos ver como que vai se dar na prática, né? Da experimentação é quase que um processo de uma empiria em massa aí ou essa outra proposta, né, que vem sendo Tânia, a proposta de São Paulo, que é isso. uma imposição de cima também, né? Sobre os projetos de vida, eu não tenho muito a falar, porque eu realmente não tenho muita profundidade, que foi a pergunta que falaram, né? Sim, como é que o da professor... Irene. Eu sei que qualquer professor, ele pode desenvolver projeto de vida. Então, você formado em sociologia, qualquer que seja a sua matéria, você pode ministrar a disciplina de projeto de vida. Tudo que você precisa de pré-requisito é fazer o curso de formação que a Secretaria de Educação dá, voltado para capacitar o professor para essa disciplina de projeto de vida. Mas mais detalhes que isso eu não tenho nessa experiência. Essa entraria num contraturno, Luísa? Ou Não, não projeto de necessariamente? vida é porque o itinerário formativo na Secretaria de Educação ele pode ser 4 coisas. Ele pode ser o projeto de vida, e que é obrigatório para os alunos, e eles têm todos os semestres, que é essa orientação, essa tutoria do professor. O espanhol, que não pôde entrar na formação geral básica, e ele ficou no itinerário formativo, mas que ele é obrigatório. As eletivas orientadas, que iniciam e se encerram no mesmo semestre, e as trilhas de aprendizagem. Então, você tem 4 formatos de itinerário. Tudo isso é itinerário formativo. Espanhol, projeto de vida, eletiva orientada e trilha de aprendizagem. E deixa eu só tirar mais uma dúvida. Eu espero que as minhas dúvidas sejam as de vocês, pessoal, também. E aí vocês também vão falando aqui. A gente já está chegando para o finalzinho, mas só mais uma dúvida. Então, por exemplo, vamos pensar aqui, se você souber, né, como vai poder ser, como seria o dia de um aluno na escola, né? Então, na segunda-feira, ele fez lá português e matemática, a manhã toda. Segunda-feira, português, história, matemática. Na terça-feira, ele chegou para a aula dele, e terça-feira é dia de itinerário formativo. Isso. Então, ele vai na matéria sobre preparação para o PAS. Pode ter uma eletiva assim, humanas. Aí, depois, ele vai para o projeto de robótica. Aí, depois, ele termina no meu projeto, fique na escola. E uma aula de espanhol, vamos supor. E uma aula de espanhol, vamos supor. Na quarta-feira, volta biologia, arte, não sei o quê. Na quinta-feira, projeto de vida. Aí ele volta lá para as eletivas que ele escolheu, né? Ou trilhas de aprendizagem, né? Robótica e essas todas. Na sexta-feira, ele volta para a área de formação geral básica. É sempre assim na rede. Ou é terça e quinta, que vão ser os itinerários formativos, ou é quarta e sexta. É tudo igual. Então, são 3 dias de formação geral básica e 2 dias de itinerário. Nos dias que você pode ter aula na escola ou fora na escola, se você estiver tendo uma instituição parceira. Que aí você nem aparece na escola, quem faz o controle da sua presença, quem faz a avaliação, quem faz tudo isso é o Senai, é o SESI, por aí vai. E depois eles teriam que mandar para a escola em algum momento isso. Isso. Não, interessante, porque aí então repete o itinerário formativo que ele começou aqui, ele tem 2 vezes na semana, por exemplo. Eu escolhi a sua eletiva. Depende. Se for uma eletiva, ele só tem 2 créditos, que é um encontro duplo. A não ser que a escola divida em aulas simples, que a maioria das escolas não faz isso. Eu prefiro botar uma aula depois da outra. Que cada aula tem 50 minutos. Sim. Então, se você tem uma aula só isolada na semana do aluno, como às vezes algumas escolas colocam, é uma loucura, porque em 50 minutos você não faz nem chamada, né? Então, geralmente as escolas preferem fazer horários duplos. Então, as eletivas orientadas, elas são sempre de 2 créditos, são 2 aulas de 50 minutos. A maioria das escolas reúne isso, então você dá num dia só. As trilhas de aprendizagem são 4 créditos.
Então, você pode, como eu coloquei, fazendo 2 disciplinas diferentes, mas isso poderia ser uma só. Podia ser só naquele meu exemplo, podia ser só Sociedade da Informação, 4 créditos. Que aí sim eu teria 2 encontros de aulas duplas com os meus alunos na semana. Então, veja que as trilhas, elas têm o dobro da carga horária das eletivas no semestre. E isso só considerando o período da manhã. E isso vai ser dobrado para a tarde para conseguir chegar às 3.000 horas? Não precisa, porque nossos alunos, aquilo que eu comentei, né? Nós já temos 3.000 horas de ensino médio. Nossos alunos, por exemplo, um aluno que só estuda de manhã, ele chega às 7h15 na escola e sai 12h15. Você somando isso aí, já dá as 3.000 horas. Então, em turno, que a gente chama de turno parcial, turno único, só fica pela manhã na escola, você já consegue 3.000 horas. As escolas de tempo integral, que o aluno fica 9 ou 10 horas, dependendo do programa na escola, aí vai dar muito mais do que 3.000 horas, né? E aí essas escolas de tempo integral é outra questão, é outro formato. Então, mas, assim, essa fala que vinha da BNCC, que todas as escolas entrariam em tempo integral pelo aumento da carga horária, também não se dá na realidade, então. Não, elas não entram, não há uma obrigatoriedade de tempo integral, há uma obrigatoriedade de tempo mínimo de 3.000 horas, que significa que o estudante vai ter uma jornada, um turno de 5 horas, que era o que o DF já tinha. Quer chegar às 7h15 e sair 12h15, por exemplo, né? 5 horas. Se você faz tempo integral, a sua jornada dentro da escola é 9 ou 10 horas. E tempo parcial são 5 horas por dia. 5 horas por dia dá 3.000. Aí 9 ou 10, eu não sei quantas horas dá. Dá muito mais que isso, claro, né? Mas eu sou de humanas, assim, então essa parte de cálculo, entendeu? Eu não estou com o celular perto para fazer na calculadora. Então, assim, não sei. Eu queria te agradecer muito, Luiz. A gente está chegando aqui já no nosso finalzinho. O Augusto até colocou aqui que acredito que o problema do projeto foi a celeridade, né, que deram a aprovação, e agora tentam tapar os buracos. Mais ou menos isso. Luiz, eu queria te agradecer de novo. Foi muito, assim, esclarecedor. Eu acho que para a gente ir entendendo mesmo, eu acho que vale a pena, né? Eu vou recomendar muito você talvez para outra, quem sabe para outra professora, né, que vai estar, ou a gente tem o Lélia também, que tem, talvez você até conheça o professor Marcelo Cigales, né, que está tentando, junto com os alunos, construir aí uma eletiva, discutindo questão de raça, né, eu acho que ajuda muito, e em outros momentos que a gente tiver a oportunidade, gostaria sempre de estar contando com você. Achei, para mim foi uma aula, então eu te agradeço muito. Eu tive aula como os alunos, né? Anotei aqui para entender melhor, né? Quando a gente não está dentro, né? Eu acho que uma questão, quando a gente é professora, a gente tem que ter essa consciência, nem tudo a gente sabe, né? Então, para mim é um desafio essa disciplina, então eu agradeço muito a todos os meus convidados por estar me ajudando, aprendendo junto com os alunos. Tânia, eu que agradeço, né, o espaço, muito bacana estar conversando, esse diálogo, ele é muito importante, né? Eu estou com os meninos aqui no CISO, estou fazendo um projeto com o pessoal da psicologia, de RPG, estou fazendo um projeto com o pessoal do pensamento computacional sobre fake news, então eu acho que esse diálogo da educação básica com a universidade, ele é sempre muito enriquecedor. E são muitos desafios, né? A Luísa colocou aí a perspectiva do empreendedorismo, existem desafios, né, em relação à formação, capacitação, as dúvidas que surgem nesse processo, e são coisas que é necessário, assim, se debruçar, estudar, formular, pesquisar, porque no final o que está em jogo é um projeto de educação. Para que se forma? Se forma para você formar uma mão de obra para o mercado de trabalho? Se forma só voltado para um exame de vestibular? Qual é a educação que a gente quer? Então, eu acho que esses debates, eles são muito importantes, e contem comigo, assim, sempre que precisar, eu estou à disposição, né, para, enfim, poder socializar essa experiência, porque aí a gente vai aprendendo junto, e é um processo muito rico de troca. Então, muito obrigada, querida, e obrigada, pessoal, todo mundo aí da disciplina.
Não, eu que agradeço muito, e eu já falei isso para os alunos, a gente pode ter uma educação que forme para o mercado de trabalho, mas que não forme trabalhadores precários, né? Mas sim qualificados, né? Essa acho que Sim, talvez seja um grande norte que a gente tem que ter, né? O e a problema não é discussão formar, né? do mundo que o movimento de educação sempre colocou é que sim, o trabalho ele é um princípio educativo, né? O trabalho ele é um princípio fundamental. Mas o que está na legislação e que o movimento de educação sempre colocou é você pensar o mundo do trabalho e não você pensar em formar a gente para o mercado de trabalho. Nessa pequena diferença entre mundo de trabalho e mercado de trabalho, há um mundo de diferenças. Porque, por exemplo, você tem um projeto de empreendedorismo que está sendo aplicado, que tem que discutir. Para muita gente, empreendedorismo é você pegar o seu celular e virar o motorista do Uber. E assim, não estou desmerecendo ninguém, mas o que eu estou dizendo é quais são as relações socioeconômicas que estão por trás e como que isso impacta na subjetividade das pessoas que trabalham com isso. A gente Então, quer criar o cara que cria o app do Uber, né? E não só o que trabalha ali, né? Essa talvez seria vários pontos para problematizar. E eu acho que a gente tem que sempre fazer um esforço de saber o que está por trás. Existem interesses claros em relação à BNCC, existem interesses claros em relação ao novo ensino médio. O que a gente faz, quando eu tento pensar nisso, um projeto bacana, que os meninos gostem, que problematize coisas importantes, é você fazer aquela contra-resistência, né? A escola continuar sendo o último bastião de defesa dos direitos, né, educacionais dos nossos alunos, dos nossos jovens, e é por isso que a gente vai, né? Porque a gente acredita que, independente do governo de plantão, a gente lá na ponta vai estar sempre lutando, batalhando para oferecer o que é direito dos nossos alunos, que é a educação de mais qualidade possível que a gente puder ofertar.